Oi, Taizinha, César, Graça e Paz. Boa noite, pessoal. Nós estamos aguardando o restante do pessoal entrando. Hoje nós teremos uma live maravilhosa, poderosa. Bem-vinda, Emanuele. Estamos só dando um tempinho para ir aguardando o pessoal, né? Enquanto isso, nós vamos ficar aqui em comunhão, orando, para que o Espírito Santo de Deus fale conosco. A paz, querida. Quem é? César ou Taizinha que está entrando? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem algo assim poderoso para nós nesta noite. Glória a Deus. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Graça e paz, Emanuele. Graça e paz, Thay. Pastor Luciano, seja bem-vindo. Patrícia, nós estamos dando um tempinho aqui para enquanto o pessoal vai entrando. Glória a Deus. Emanuel já entrou. Glória a Deus. Estamos dando apenas um tempinho para nós começarmos, estarmos aqui, né, hoje à noite adorando, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. A paz, Pastor Luciano. Glória a Deus, seja bem-vindo. A paz, Patrícia, querida. Glória a Deus. Nós já vamos entrar, certo? Thaís, seja bem-vinda, Thaís. É a Thaís nossa, essa Thaís Alves é, né? Alice, Fátima, Thaís, a Rocha, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vão cumprimentando aí o pessoal. Manuela está cumprimentando o pastor Luciano. Essa é uma oportunidade onde a gente também pode, né, fazer interagir, poder estar cumprimentando os amados nesse tempo tão difícil que a gente tem tanta saudade, né? Nós vamos estar convidando o Emanuel já a entrar agora para nós começarmos, em nome de Jesus, tá bom, esta live. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Emanuel, glória a Deus. Oi, Emanuel, seja bem-vindo, querido. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando. Tá me ouvindo bem aí, né? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo ótimo. Tá... Quem é esse velho do cabelo branco aí? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Oi, povo, tô com saudade. Ai, meu Deus. Saudade desse povo. Velho, parece que você tá mais velho hoje, com esse cabelo. O bigode tá branco. Meu Deus. Valesca, seja bem-vinda. Rosinha. Ai, olha quem tá aí. Oi, menino. Olha, esse menino, agora ele esqueceu a música, né, do Fernandinho. O negócio dele agora é o Caminhão Catavéio. Vai ficar mudando o repertório, 3 palavrinhas. É verdade, olha. O Caminhão do Catavéio agora, né? Glória a Deus. Tá bom, então. Sejam bem-vindos, amados. Vocês que já chegaram aqui nesta noite, né? Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo é amigo de Tiago, né? Está conosco nesta noite. Seja bem-vindo também, querido. Estamos em oração pela sua vida e pode ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você aí na sua casa para nós orarmos ao Senhor, né? Para que nós possamos entregar a Deus também o nosso coração. Nós vamos entregar tudo ao Senhor neste momento, nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos adorar Ele através dos louvores e receber do Senhor uma porção também muito especial, né, através do nosso irmão Emanuel. Feche seus olhos neste momento, né? Nós não estamos no culto presencial, mas o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Ele está conosco, nós somos a casa dele e nós vamos agora, neste momento, convidá-lo, né, para que ele tenha primazia em nosso meio, para que ele tome a nossa mente, o nosso ser completamente. Feche seus olhos neste momento. Eu vou pedir o Carlos, que está aí conosco, para orar. Carlos,
Entregue este trabalho ao Senhor aí, em nome de Jesus, querido. Amém. Santo Deus e Pai que está nos céus, Senhor, muito obrigado Aleluia. por mais este momento, Senhor, em que a Tua palavra vai ser, Senhor Deus, transmitida para todos aqueles, Senhor Deus, Sim, que Jesus. tiveram alcance, ó Pai, de ouvir esta palavra, meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, até por essas coisas que estão acontecendo, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que quando isso acabar, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, vai ser um povo diferente, uma igreja diferente, Senhor. Amém. Nós vamos, Senhor Deus, ver a grandeza, ó Pai, do Teu poder através das vidas diferentes, Senhor. Das pessoas diferentes. Sim, muito Senhor. obrigado, ó Pai, por cada igreja, Senhor Deus, espalhada na face da terra, que possa, Senhor Deus, cada uma trazer, Senhor Deus, o renovo da Tua palavra para os nossos corações. Nós te pedimos especialmente pela igreja, Senhor Deus, Sebe Marechal, ó Pai, que Tu possas, Senhor, derramar bênçãos sobre a vida dos seus líderes. Amém. Que eles possam, Senhor Deus, se colocarem abaixo da Tua soberania, Senhor. Amém. E que a Tua palavra, Senhor Deus, ela seja cada dia, Senhor, colocada, ó Pai, de maneira clara, para que alcance corações, Senhor Deus, desejosos de Ti, Amém. Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia, já pela noite. E te clamamos, ó Pai, que Tu entres com providência, Senhor, para que, ó Pai, nós possamos voltar à nossa vida, Senhor Deus, à normalidade da nossa vida. Não na questão espiritual, Senhor, mas eu digo na questão da diária, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Abençoe Emanuel, que vai trazer a palavra também. Abençoa cada família, ó Pai, que está ouvindo, Senhor Deus, esta palavra, que elas possam, Senhor Deus, colocar no fundo dos seus corações, Pai. E que possamos aprender cada momento mais de Ti. Fica com todos os Teus filhos, ó Pai. É isso que nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Emanuel, eu quero te dizer que nós estamos muito felizes nesta noite. Para quem não conhece Emanuel aí que entrou, Emanuel, ele já congregou conosco, era do Ministério Betânia, né? E hoje ele está congregando na Igreja Renovo, mas é uma alegria estar contigo nesta noite. Nós já agradecemos pela sua disponibilidade de servir no reino de Deus, né? Então eu passo para você agora este momento, para que você conduza o momento de adoração, e nós vamos continuar aqui nesse espírito adorando junto com você, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Antes de começar aqui, momento de adoração com música, também gostaria de agradecer por este convite, né? E assim como você falou, para compartilharmos para o reino de Deus, né? Na verdade, nós fazemos parte de um mesmo reino, né? Independente da placa de igreja, nós somos uma igreja só, né? Porque no céu o Senhor não conhece por título ou placa de igreja, Ele conhece pela sua igreja, né? Pelo seu povo. Nós fomos chamados para ser povos dele, né? Então nós estamos aqui como uma única igreja, né? Isso é apenas algo aqui na terra que logo a gente vai acabar quando Deus nos chamar, né? Aleluia. Então nós somos gratos e vamos adorar o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Continuar adorando, né? Amém. Vamos adorar com um corinho antigo que fala em espírito e em verdade, né? Tem tudo a ver sobre isso que a gente vai falar hoje. Então possa estar adorando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Oh, aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Aleluia. Rei dos reis e Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver pra te Te adorar, ó Rei. Os reis adorem ao Senhor Jesus. eu nasci, Aleluia. ó Rei Jesus. Jesus, Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, aleluia. pra te adorar, Ó Rei os dos reis. Foi para isso que nós nascemos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Aleluia. O amor, Aleluia. meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse deve ser o nosso prazer, né? Adorar ao Senhor, louvar o nome dele, Amém. engrandecer o nome dele. E assim como fala esse louvor, foi para isso que nós nascemos, né? Nascemos para glorificar o nome de Deus, para entronizar o seu nome, para render louvores e adoração somente a ele, certo? Você pode pensar aí que a câmera está com defeito porque o meu rosto está muito redondo, né? Isso Não, porque igual a câmera o meu. tá pegando o resto. Mas não é defeito, não, é efeito quarentena. Certo? Efeito quarentena. É nóis. E graças Ó. a Deus, porque até aqui o Senhor tem sido bom para conosco. Certo? Tem Aleluia. preservado a nossa saúde. E cremos que Ele tem coberto a sua igreja com a sua graça e a sua misericórdia. Né? Glória. Fui convidado pela pastora Tânia para Aleluia. estar compartilhando deste momento, né, de palavra, de edificação para a igreja. E aí Amém. ela perguntou o tema, na verdade foi até a minha sogra, né? Qual vai ser o tema? Aí na hora eu não estava sabendo muito o que dizer, porque na verdade eu não tinha pronto, mas o Espírito Santo me deu o tema, né, que é para a gente falar o tabernáculo mais importante. Né? Aleluia. Qual é o templo mais importante? E aí a gente começou cantando essa música, falando sobre adoração, sobre estar nos átrios do Senhor, disso ser o nosso prazer, né? E essa música é como, na verdade, se fosse o findar de tudo isso que nós iremos falar. Eu estava estudando um pouco e teve, na verdade, um autor muito famoso internacionalmente, né? Que é Russell Shedd, ou que foi, na verdade, que ele tem um livro, e eu recomendo a cada um de vocês, que é Adoração Bíblica, né? Essa capa aqui, ó. Vocês vão ver ao contrário aí. Adoração Bíblica, que é uma bênção esse livro, certo? E ele fala de algo bem interessante. Ele diz que a adoração da igreja, isso não apenas agora, mas há muito tempo, ela tem sido vítima de dois perigos, né? Um é o formalismo, é a questão da liturgia, do culto prestado a Deus, com algo muito organizado, mas que não coloca dentro desse culto a questão do coração, das emoções, né? De você realmente extravasar diante de Deus. Então, esse é um perigo que há muito tempo a adoração vem sofrendo, isso desde os tempos bíblicos, certo? Das pessoas que se preocupavam com rituais, certo? Mas, em contrapartida, também tem a espontaneidade de forma desordenada, bagunçada, sem essência. Né? Então, essas coisas são, na verdade, são dois perigos que realmente a gente vem enfrentando há muito tempo. Quando a gente se preocupa tanto com o ritual, esquece
do que Deus quer da nossa essência, ou quando a gente acha que adorar a Deus é apenas só extravasar algo aleatório, não é? E na verdade não é assim. Do jeito que a gente precisa ter a emoção envolvida, o nosso coração, a gente precisa saber que existe uma natureza na adoração, existe uma essência, Aleluia. existe algo a ser respeitado dentro da adoração, né? E é diante disso que a gente precisa se preocupar para poder adorar a Deus da maneira correta, né? E aí a gente vê esses dois exemplos muito claros em duas igrejas relatadas na Bíblia, né? Uma é a igreja de Coríntios, certo? Ali na cidade de Corinto. E a gente vê que assim é uma igreja que nasceu com muitos dons espirituais, foi o derramar do Espírito Santo, que era muito espontânea, mas assim, essa espontaneidade, sem base, sem realmente analisar a palavra de Deus, a sua essência, acabou virando desordem, né? Por quê? Porque eles ficaram tão espontâneos que esqueceram de prestar atenção nas coisas principais, que era uma igreja, era um corpo, e cada um começou a buscar, a se encher, e na hora de adorar, muitos só queriam falar em língua. Não se importavam com palavra, não se importavam com o que o outro irmão iria falar, e cada um queria mostrar que estava cheio, e começava a falar em língua, e a extravasar no espírito, então o culto ficou em desordem, certo? Tanto é que essa foi uma preocupação de Paulo quando escreveu a carta àquele povo. Ele disse que se chegasse alguém ali, o que é que iria entender? Então a adoração ficou assim de uma forma tão espontânea, mas desordenada. E por isso que Paulo precisou posicionar aquele povo. Que era necessário, sim, ter o enchimento do Espírito. Que era necessário fazer as coisas de forma espiritual. Mas que, sobretudo, precisava haver decência e ordem. Não é? O próprio apóstolo Paulo, que ele disse que falava mais língua do que qualquer outra pessoa. Mas ele disse, é necessário ter tudo isso que está acontecendo? Sim, mas na ordem certa, respeitando os desígnios de Deus. Certo? E a gente vê, por outro lado, uma igreja que está lá em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. Aí a gente encontra uma igreja mais amadurecida, uma igreja que já aprendeu a controlar o emocional, a trabalhar com o lado espiritual, a colocar em prática os dons, a conhecer a palavra, a aplicar a palavra. Uma igreja que era firme, que apesar de perseguição, ela continuava firme, constante diante do Senhor. E tudo isso a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 2, né, do 1 ao 7. Ele começa falando sobre os aspectos positivos dessa igreja de Éfeso. Mas aí, se a gente parasse nas partes de elogios, a gente ia dizer, poxa, é uma igreja perfeita. Essa é a igreja perfeita. Mas olha só, tudo estava em ordem. As pessoas estavam trabalhando para Jesus, sim. Estavam evitando que falsas doutrinas entrassem ali no meio do seu povo. Tudo estava acontecendo, certo? Então, parece que maturidade eles tinham. Maturidade muito mais além do que aquele povo de Corinto. Mas olha só, a Bíblia vai falar o seguinte, vocês têm tudo isso, porém uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Ou seja, estavam fazendo as coisas para o Senhor, aparentemente da maneira correta, mas sem essência. Então, quantas vezes a gente pode também estar cometendo esse outro erro dentro da igreja? A gente vai para o ensaio, a gente vai para a igreja, a gente cumpre o nosso papel, mas na verdade não é de coração. Não é para Deus. Na verdade é para cumprir algo que, sei lá, o pastor pediu, ou que faz parte do seu ofício. Então nós precisamos tomar cuidado com esses dois extremos, né? De não ficar só o lado emocional, esquecer a palavra, que por conta disso a gente vê muitas aberrações, né? Muitas aberrações que eu digo, não, Deus se importa só com o coração. Deus se importa sim com o coração, isso é o principal. Mas ele se importa também com a sua palavra. Uma adoração sem palavra, não adianta você colocar coração ou só a emoção, que não vai adiantar. De outra forma, você só fazer, né? Fazer da maneira correta, né? Fazer do jeito que você acha certo e não tiver coração, também elimina aquilo que Deus quer de uma verdadeira adoração, certo? E aí eu coloquei até aqui uma coisa, diante desses dois exemplos, existe um alerta que nós precisamos ficar atentos.
o que é que caracteriza a sua adoração, a sua vida de adorador? Certo? E qual a característica de adoração da sua igreja? A gente não pode desassociar. Você é um adorador que faz parte de uma igreja. Então, qual é a característica principal da sua vida como adorador? Você busca a Deus ou você busca seguir rituais ou modinhas ou sei lá, coisas que você acha que é o certo, né? De outra partida, qual tem sido a vida de adoração da sua igreja? Você tem visto que você tem contribuído para gerar na sua igreja um ambiente de adoração? Qual é a característica principal da adoração da sua igreja? É uma adoração, sei lá, do fogo, é uma adoração assim, como você denomina, certo? E aí a gente precisa ficar bem ligado nisso, porque assim, hoje a gente vê muita gente procurando uma identidade para o seu ministério ou para a sua igreja, né? Aí você vê gente dizendo bem assim, eu quero que a minha igreja tenha uma identidade mais apostólica. Eu quero que a minha igreja tenha uma identidade mais, sei lá, de adoração, como se a adoração fosse só um ritual, né? Eu quero que a minha igreja tenha uma identidade pentecostal. E aí você vê muita gente em ministério querendo achar uma identidade para o ministério e, na verdade, que é só um requisito ou uma coisa que pode denominar tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, que ele fala da igreja de Coríntio e da igreja de Éfeso, a característica, é interessante a gente notar que ele não diz bem assim, existiam algumas pessoas na igreja de Coríntio que eram desse jeito. E nem ele diz bem assim, existiam algumas pessoas na igreja de Éfeso que esfriaram no amor. Não. O que é que estava predominando aí? Algo generalizado que começou a caracterizar a igreja e a vida de cada uma dessas igrejas. Então não era algo específico, não eram algumas pessoas da igreja, era o que estava identificando a igreja. O que é que tem identificado a sua igreja? A sua igreja é uma igreja adoradora, você é um adorador, a sua igreja tem sido identificada pelo amor a vidas, pelo amor à palavra. Então não é o que acontece com algumas pessoas, mas quais são os pontos que caracterizam a sua igreja? E é isso que a gente precisa ficar bem atento, porque é assim que Deus olha. Ele não olha apenas para algumas pessoas, algumas marcas em algumas pessoas. Ele olha e vê qual é a característica daquela igreja. Então, eu sei que Deus está encontrando boas características nas nossas igrejas. Mas também existem alguns pontos que Ele quer tirar da nossa igreja e precisamos ficar atentos a isso, né? E aí também, diante dessa questão da adoração, a gente precisa ficar e tomar muito cuidado com o conceito de maioria. O que é que eu chamo de conceito de maioria? Por exemplo, há algumas décadas, né, e eu não sou tão novo assim, ainda peguei uma parte dessa transição do modelo de adoração que a gente vive hoje, em que você bater palma e você dançar, né, não era uma prática na igreja e também não era aceito. O que é que muitas pessoas diziam? Que estão trazendo costumes do mundo para dentro da igreja. E aí, por querer preservar a igreja, né, era essa a mentalidade, eu não quero julgar de maneira errada, mas querendo preservar a igreja, esqueciam até de princípios da palavra, ou de assim, ordenanças e maneiras de adoração que Deus já havia dito, né? Adorar com palmas, né? No Salmo, se eu não me engano, é 47, isso mesmo. E quando fala que adorar a Deus com danças, tem no Salmo 150. Mas por querer essa proteção do ritual, eles começavam a ter preconceito com aquelas pessoas que batiam palma ou dançavam. Essa foi uma década de adoração, mas quando a gente chega para hoje em dia, isso já é normal. A maioria que não aceitava antes, hoje é minoria. Então hoje você tem pessoas batendo palma ou dançando, mas aí a gente pode cair no mesmo erro que eles cometiam. Tem pessoas que não se sentem à vontade em dançar nem a bater palma. Isso faz parte da maneira como ela foi criada, do jeito dela. E a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar esse preconceito. Porque fulano não está pulando, porque fulano não está dançando, ele não está adorando a Deus. É outro perigo, entendeu? Ou, na verdade, é o mesmo perigo apenas nesse contexto nosso de hoje em dia. Na verdade, tudo tem que ser feito para Deus de coração. Às vezes aquela pessoa não está conseguindo bater palma ou dançar porque ela está num momento difícil, mas ela está adorando em sua mente e em seu coração. Ou simplesmente, muitas vezes, porque não é o jeito dela. Assim, eu sei que para você, né, pastora Tânia, para mim ou para muitos que estão nos vendo hoje,
A gente tem coisas que somos mais extrovertidos, né? Nós somos mais extrovertidos em determinadas coisas, e tem coisas que a gente é tímido. Isso é natural. Tem pessoas que têm timidez em dançar no meio do povo, em bater palmas, sei lá, isso pode acontecer. Então, nós não podemos cair nesse risco de ter um conceito pela maioria, né? Não é porque eu estou vivendo isso e o irmão não está que eu vou julgar a adoração dele. Isso é um perigo, né? E aí, a gente vê, por exemplo, teve um autor chamado Alfred Gibbs, né, americano, já é falecido, que ele fala que a adoração é a ocupação do coração não com as suas necessidades ou com as suas bênçãos, mas com o próprio Deus. Por quê? Né? Como a gente entende isso? Tem pessoas que só aprenderam a adorar a Deus de duas maneiras. Né? Duas maneiras. Uma é quando está precisando de algo, que é por conta da necessidade, e outra é para agradecer, ou seja, só sabe adorar a Deus no momento da refeição, que vai adorar porque tem que agradecer, aí é a sua forma de adorar, e outros que só buscam a Deus pela necessidade. Mas aí o que é que ele fala? Não, a adoração não é isso, né? Não é nem com a necessidade, nem com as bênçãos, né, que a gente tem que agradecer, mas com o próprio Deus. Nós adoramos por aquilo que ele é. E aí você vê que Jesus condena os religiosos da sua época pelos rituais ou por fazerem por obrigação, por achar que tem que agradecer ou tem que pedir. O que é que ele diz? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Certo? Em vão me adoram. Não passa apenas de rituais feitos por homens ou ensinados por homens. Jesus está dizendo, tudo isso aqui não adianta nada. Vocês estão seguindo um ritual, mas ainda não aprenderam qual é a essência. E aí eu estou falando muito de ritual porque, assim, não é dizer que não serve, certo? Mas o ritual em si, sem saber o seu significado e sem saber o seu propósito, de nada adianta. Então, aquele povo perdeu a essência do ritual, certo? Porque eles estavam fazendo aquilo? Faziam de forma mecânica ou por obrigação. E aí a gente não pode fazer uma oração por obrigação, nem porque a gente está precisando, nem só porque temos que agradecer. Nós precisamos aprender a adorar a Deus diretamente, em todos os momentos, momento de agradecimento, momento de necessidade, mas, sobretudo, adorar a Deus, porque isso faz parte da nossa essência. Nós precisamos disso, amém? Aleluia, amém. E assim, a falta de uma explicação, e aí a gente precisa tomar cuidado, a falta de uma explicação sobre o que é realmente a adoração que Deus pede, ela faz muita gente errar, muita gente pecar mesmo. Mas por que é que eu estou falando isso? A gente, quando acompanha em João 4, a gente vê o encontro de Jesus com a mulher pecadora, né? Jesus começa a conversar com ela e tal, e aí vocês sabem que ele fala que ele daria de uma água para beber, que nunca mais teria sede, e aí depois Jesus chega num ponto que talvez ela não quisesse. Ele fala de um problema que ela estava passando, na verdade, de uma série de problemas relacionados a fortalezas que ela vinha tendo em toda a sua vida. E aí, quando ele fala sobre algo que ninguém sabia dali daquele espaço, apenas Jesus, ela o enxerga como um profeta. E é interessante ver a preocupação dela. Quando ela o considera como profeta, ela diz, olha só, eu preciso saber qual é o local da adoração. Né? Ela diz bem assim, o meu povo fala que tem que adorar no monte Gerizim. Mas o judeu, seu povo, fala que tem que adorar em Jerusalém. Qual é o local certo para adorar? Olha só qual é a mentalidade que estava se tendo naquela época e ainda se tem hoje. Né? Ela não estava perguntando a Jesus, Jesus, como é que eu faço para adorar a Deus de verdade? Né? Como eu devo adorar? Como eu vou prestar uma adoração genuína? Ela se preocupou no local. Onde é que eu vou adorar? Né? E, infelizmente, existem muitas pessoas que limitam o seu espaço de adoração a um momento no culto no prédio da igreja. Né? Que limitam aí, acham que só vão poder adorar a Deus, só vão poder se debruçar diante de Deus se tiver no espaço dentro da igreja. E aí a gente está vivendo num tempo em que nós não podemos nos encontrar em massa dentro da igreja. Né? E aí eu imagino aquelas pessoas que, sei lá, que foram batizadas no Espírito Santo, que falam em línguas
dos anjos, em línguas que o Senhor já derramou sobre elas, aquelas que dançam para o Senhor, aquelas que tocam para o Senhor, aquelas que servem dentro do espaço da igreja, como é que estão hoje? Será que estão dançando para Jesus dentro dos seus lares? Será que estão procurando um momento de intimidade com Deus para extravasar, e a falar em língua, a se derramar diante de Deus como faz na igreja? Dar um glória a Deus diante de casa para todos os vizinhos ouvirem, dar um glória a Deus, glorificar o nome do Senhor dentro de casa, ou estão esperando voltar às reuniões para poder adorar? Então foi essa a preocupação daquela mulher, entendeu? Onde é que eu vou adorar? Na verdade, olha só, dentro dela existia algo importante para a gente perceber. É que ela achava que indo para um local que ela considerasse certo, ela ia se livrar do pecado. Então tem muita gente hoje que só acha que só vai se livrar do pecado ou só vai ser santo frequentando a igreja todos os dias ou durante os cultos que tínhamos antes, né? Mas não, ela não estava se importando tanto com a maneira, porque foi assim que ela foi ensinada. Quantas pessoas estão sendo ensinadas que o local certo é só na igreja? Que o local certo é só daquele jeito, é naquela denominação, é só falando desse jeito ou daquele outro. Ou tantos rituais que estão sendo trazidos para dentro da igreja como se fosse para sacramentar ou dar mais poder para aquele espaço, se isso for adotado. E não é assim. Nós precisamos muito entender de Deus que não é o local em si, mas como a verdadeira adoração e não o local verdadeiro para adorar, certo? E aí a gente vê também Jesus derrubando essa ideia do tabernáculo em si, do templo, prédio, quando ele chega na casa, né, considerada de Deus, no templo construído e que tinha na sua época, e ele encontra ali muitas pessoas vendendo coisas no templo, certo? E é algo que a gente precisa ficar também muito atento quanto a isso. Não era só o fato do comércio em si. O que é que estava incomodando a Jesus? Olha só, se você estivesse no contexto daquela época, talvez você pudesse até pensar que era boa intenção. Por que eu digo boa intenção? Porque os sacrifícios pedidos no Velho Testamento, todos estavam ali à disposição do povo. Então, tinha boi para sacrifício, tinha ovelha, tinha bode, tinha passarinhos, né, para determinado tipo de sacrifícios, tinha a água para se purificar, o sabão para lavar as mãos. Ou seja, o que estava acontecendo? Parecia que eles estavam facilitando a adoração de quem chegasse no templo. Então, a pessoa vinha muitas vezes de caminhos longos, não precisava trazer o peso de um boi, né, ou animais, ou tantas coisas, ou trazer muita água para se purificar antes de entrar no templo. Não, já tinha tudo à disposição. Parecia que a propaganda na época era essa: a gente facilita a sua adoração. Então, assim, parecia algo bom. Todo mundo estava achando massa. Mas o que estava acontecendo ali? Por que eles estavam fazendo isso? Era realmente para facilitar a adoração? É para que o povo adorasse a Deus? Não era. Era para que eles pudessem arrecadar dinheiro para o próprio benefício e não para Deus. Então, Jesus ficou indignado com aquilo, que a essência da adoração caiu. Então, o povo não queria sacrifício nenhum, de trazer a sua oferta, de trazer, não. Queriam chegar ali e dedicar da forma mais simples, que muitas vezes não eram os primeiros bois, não eram as primeiras ovelhas, não eram. Era um comércio mesmo. Então, Jesus se indignou e desceu o chicote para cima, como a Bíblia fala, e aí ele ficou muito revoltado. Agora, olha só, os discípulos dele disseram o seguinte: ele deve estar cumprindo o que está lá em Salmo 69:9, que diz: pois o zelo para a tua casa me consome. Qual foi a interpretação do discípulo? Não, ele está preocupado com o templo, que não deve fazer isso. Ele está preocupado com o que estão fazendo com o templo físico, e não foi nada disso. Aí você vai ver que depois começam a dizer: que autoridade você tem para querer fazer isso, né? Os fariseus da época. Com que autoridade? Aí Jesus diz bem assim uma coisa, que é o que a gente vai guardar para nós hoje. Ele fala bem assim, ó: vocês destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus não estava falando daquele templo físico, não estava falando do templo que foi até reformado por Herodes ali. Não, ele estava falando do corpo dele mesmo. A própria palavra fala em João, João 2, que Jesus estava se referindo ao próprio corpo. Era engano dos discípulos pensar que ele estava zelando apenas pela casa física. Ele estava zelando pelo o sentido de adoração que tinha se perdido na casa de Deus.
Jesus, na verdade, ele chicoteou, foi isso, amado. Foi porque as pessoas deixaram de adorar um Deus vivo e verdadeiro e estavam usando a casa de Deus só para comércio. E, infelizmente, não daquele molde, né, daquele tempo, mas a gente vê muita gente usando o tempo de Deus para isso. E quando Jesus zela, não é pelo espaço físico, ele está zelando pela essência que foi perdida. É por isso que ele falou desta maneira, né? Que ele iria derrubar, mas iria reconstruir. Então, a morte e a ressurreição de Cristo simbolizou tudo isso. Com este ensinamento, nós passamos a compreender que não é o ritual em si, não é a casa física em si, não é o prédio, mas, de fato, quais são os tabernáculos de hoje? Qual é o principal tabernáculo? Né? E aí, a gente vê que o profeta Jeremias, ele fala algo interessante. O tabernáculo significava, né, algo assim, a presença de Deus ali dentro, respeitar a presença de Deus, a aliança com Deus, as leis de Deus dentro do templo. Mas Jeremias coloca uma profecia que iria se cumprir em Jesus para a sua igreja, que ele fala bem assim: esta é a aliança com que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que é que está falando? Que as pessoas não vão estar mais preocupadas com o ritual de um templo, mas que Deus iria inaugurar um templo dentro do interior de cada pessoa, certo? E essas leis não iam ser mais escritas como eram antes, numa pedra dentro de uma arca, porque aquilo tudo era simbologia, mas seriam escritas na tábua do nosso coração, né? E aí não quer dizer que tudo que aconteceu no Velho Testamento deixou de valer, mas a gente precisa tomar atenção quanto a isso, né? Tem muita gente achando que deveria rasgar a Bíblia e deixar o Velho Testamento e ficar só com o Novo. Não, nós precisamos lembrar, tudo que tem a sua essência no Novo Testamento está lá escrito, descrito no Velho Testamento, né, como simbologia. E aí nós precisamos entender a questão do tabernáculo sobre o valor que se tem, né? Por exemplo, o primeiro tabernáculo falado por Deus foi o tabernáculo de Moisés, certo? Que começou naquele momento que Deus chamou Moisés ali no monte. Ele disse, tire as sandálias do seu pé, porque a terra onde você pisa é uma terra santa, né? Então ele estava chamando o povo para viver em santificação. Ali começou, de fato, o tabernáculo de Deus, que depois vai ser simbolizado dentro do templo. Deus manda Moisés construir, na verdade, dá a ordem de como seria feito. Tudo deveria ser feito conforme a ordem de Deus, né? Não é algo apenas como a gente quer, mas como Deus determina, e continua sendo assim. O que você for fazer para a sua igreja, o que você for fazer no seu ministério, não é apenas algo que eu acho, algo que eu quero, algo que eu tenho sentido no coração. É assim como Deus descreveu, foi Ele quem fez, né? Tudo isso, determinou para Moisés, e Moisés chamou pessoas capacitadas. Então, ele não fez tudo sozinho. Dentro da igreja, o Senhor dá uma ordem ao sacerdote da casa, né? É aquele que ele designou para ser liderança, e assim essa pessoa vai juntar os seus, vai formar a sua equipe e colocar em prática aquilo que Deus ordenou, né? Que está no coração dele. Então, você vê que Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, né? E eles foram dotados de uma unção específica para construir tudo aquilo que foi feito para Deus ali no primeiro tabernáculo. E aí, quando a gente vê, olha só, quando a gente olha para esse tabernáculo, apesar de ter sido feito de tecido, né? Mas dentro tinha, assim, muita riqueza de tudo que era feito ali, toda a oferta que foi dada. E a gente vê que eram muitos quilos de ouro, né? 862 quilos de ouro, mais de 2.000 quilos de prata, de bronze, mais de 2.000 quilos também. Então havia muita riqueza em tudo isso, nos utensílios que foram utilizados para fazer as coisas do templo. Então havia muita riqueza, né? De fato. Mas o que é que acontece? Se eu for falar de cada símbolo, a gente vai passar aqui muitas horas, e o sentido não é esse, né? Mas o que é que acontece? Havia essa riqueza no templo de Moisés, sim. Mas o principal não eram apenas os utensílios que estavam ali.
ou a maneira como foi feito o templo? Sabe o que era, amado? Eram aquelas pessoas que trabalhavam dentro do templo. Aqueles que foram separados por Deus para trabalhar com tudo isso que havia dentro do templo, que foram os levitas, né? Os sacerdotes, tudo que faziam parte da tribo, para os levitas trabalharem dentro de Deus. Esse daí eram os mais importantes no tabernáculo, certo? Depois do tabernáculo de Moisés, a gente vê que o povo foi peregrinando, caminhando no deserto, até chegar em Canaã, né? A geração que saiu do Egito morreu, só sobraram deles Josué e Caleb, e depois os que entraram foram só descendentes, certo? Gerações posteriores. Mas aí, depois que se fixaram no local, né, eles viram que não era necessário mais um templo móvel. Dali sobrou a arca. Começaram a imaginar, posteriormente, na construção de um tabernáculo, certo? Mas o que acontece? Roubaram a arca da aliança, que significava a presença de Deus, os filisteus levaram, e a arca da aliança no local errado só trouxe maldição, né? A presença de Deus no local errado trouxe maldição para os filisteus, tanto é que eles deixaram no local e disseram: não queremos mais isso, venham buscar. E aí começa aquela peregrinação. Davi, na boa intenção, foi buscar e mandou as pessoas erradas, da maneira errada, e os que tocaram na arca morreram. E a arca foi para a casa de Obed-edom e ficou lá no tempo que Deus determinou. Para poder a arca ser resgatada, Davi precisou analisar mais uma vez a essência da palavra. Adoração tem que ter essência na palavra. Davi procurou analisar quem é que poderia tocar na arca para trazer de volta. Aí ele descobriu só os que faziam parte da tribo de Levi. Então ele preparou um espaço. Como ele não pôde preparar de maneira rápida, ele fez um casebre, né? E ali ele preparou os levitas e foram buscar a arca, e aí foi a primeira vez que colocou-se a adoração com música na Bíblia. Davi juntou os músicos levitas e começaram a ficar em turnos ininterruptos de 24 horas adorando em torno da arca, naquele espaço pequeno que Davi tinha reservado. Então você sai de um tabernáculo cheio de coisas preciosas, rico que foi o tabernáculo também de Moisés, e Davi traz a arca para um casebre. Foi o que ele pôde fazer. Mas foi que Davi disse: poxa, eu moro num palácio, num lugar tão maravilhoso desse, e a arca da aliança está num casebre, num lugar tão simples. E aí ele intentou em construir um templo para o Senhor. E quando ele falou isso para o profeta Natan também se alegrou, disse: não, com certeza Deus vai estar com você, o negócio é bom, a ideia é boa, a ideia é maravilhosa, né? Você vai construir, vai ser bênção. Aí depois Deus disse para eles: nada disso, Davi não vai construir. A intenção foi boa, mas eu não vou aceitar um tabernáculo construído pelas mãos de Davi. Vai ficar para Salomão construir. Davi não construiu, mas ele preparou tudo, ele arrecadou, ele juntou, ele comprou o terreno e tal, e preparou tudo para que depois Salomão construísse esse tabernáculo. E aí, quando a gente vai ver o tabernáculo de Salomão, já é outra realidade. Aí é muito mais valioso ainda, certo? É cheio de pedras preciosas, de ouro, de prata, de bronze. Então, não existiu um templo tão rico quanto o de Salomão. É interessante que um texto que a gente conhece muito, que é de 2 Crônicas 7,14, o capítulo 7 vai falar da inauguração desse templo. E ele fala que os sacerdotes, quando começaram a louvar a Deus, a preparar, os levitas se prepararam, se purificaram, né? Tudo estava pronto. A glória de Deus foi tão grande, derramada naquele local, que eles não conseguiram ficar de pé. Foi uma glória assim, foi a Shekinah, né? O Bíblia fala de Shekinah, a manifestação da glória de Deus ali naquele local, e Deus continua derramando no meio do seu povo. A glória é a mesma, amado. A intenção é que precisa também ser a mesma daquela época, de tão somente erigir um altar para o Senhor, de coração verdadeiro. E aí depois Deus chama Salomão e diz: ó, essa glória eu quero que fique com você, quero que fique com o povo. Mas se por acaso o meu povo começar a se desviar e eu não abençoar mais, então aí é que vem aquele texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus está dizendo? A minha glória é essa glória que eu quero para o meu povo. É assim que eu quero me derramar para o meu povo. Então, se o meu povo começar a perder isso de novo,
me busque, se arrependa e tudo, e eu vou voltar a derramar dessa glória. E o que acontece? O povo se desvia novamente. Aí vem a Babilônia, escraviza, e aquele templo é destruído. Deus não disse que iria destruir, foi destruído. E aí, no período de Esdras, né? Ageu, Malaquias, eles reconstruíram aquele templo. E aí o que acontece? Não tiveram como reconstruir com todo o valor que ele tinha antes. Construído de uma forma simples. Não foi tão simples como aquele casebre que Davi tinha colocado a arca. Mas foi simples. E aí Deus fala, né, em Ageu, por acaso vocês estão desdenhando desse templo que foi construído? Né? Mas eu digo a você, o meu espírito vai ser derramado, como eu prometi no Egito. O meu espírito vai ser derramado no meio do meu povo. E a glória desta casa, dessa segunda casa, vai ser maior do que a da anterior. Aleluia. Deus estão se importando com aquele templo que foi destruído só porque era muito rico, era muito bonito. Não. O meu espírito vai ser derramado agora muito mais do que já foi antes. E o que é que acontece? Depois de muito tempo, já uns 20 anos antes de Cristo, Herodes começa a complementar esse templo, certo? A colocar, a fazer melhorias nele, na verdade, e a fazer ampliação. 20 anos antes, então ele levou, em média, 46 anos, desde que os profetas menores começaram a reconstruir, até a primeira etapa de Herodes. Então, 46 anos. O que é que acontece no texto de João? Os fariseus dizem assim para Jesus, você está dizendo que vai destruir o que levaram 46 anos para ser construído, você está dizendo que vai destruir e reconstruir do dia para a noite, e aí quando Jesus fala do próprio corpo. Amado? Então você vê, vários tabernáculos foram construídos. Né? Uns muito valiosos, outros menos valiosos, mas foram construídos pensando na glória de Deus. E aí é interessante, né? E assim a gente está partindo para a conclusão, diante de todos esses tabernáculos, qual foi aquele que no Velho Testamento e no Novo, a palavra fala que vai ser reconstruído? A gente poderia pensar, não, acho que Deus vai reconstruir o de Moisés, que foi o mais santificado, sei lá, o de Salomão, que foi o mais rico, né? E até, na verdade, reconstruíram ou fizeram uma réplica do Templo de Salomão, né? Como um ponto turístico. Mas não foi isso que Deus disse que iria reconstruir. Né? E a palavra dele fala o seguinte, queria que vocês acompanhassem, né, ou guardassem. Ele fala em Amós 9:11, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Como assim? Diante de todos os tabernáculos, Deus está dizendo que vai reconstruir o de Davi, que foi o mais simples, né? Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, né? Então, o que é que chama a atenção no tabernáculo de Davi em si, amados? Né? O que é que a gente vai dizer? Poxa, Deus, diante de tantos tabernáculos, ele disse que iria restaurar com a sua igreja o tabernáculo de Davi. Sabe por quê? Porque não era o tabernáculo em si. Era a essência da adoração que havia ali, amado. Aleluia. Colocou a arca, a presença de Deus, no local simples. A arca de Deus somos nós hoje. A presença de Deus foi derramada em pessoas simples como eu e você, como eu e você, na verdade. Foi derramada assim como era aquele casebre. Mas o que é que Davi considerava? Aquele era o melhor lugar para ele, amado. Era aquele lugar que ele considerava o melhor em todo o reino dele. E aí você vê que ele diz, o pardal encontrou a casa, a andorinha ninho, eu encontrei os teus altares. Eu queria aqui, só ler rapidinho aqui o Salmo 27, para que você fique bem atento a isso. O que é que ele fala? Para que eu não deixe de falar nada na essência da palavra mesmo. Ele fala o seguinte, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu terei temor. E aí no versículo 4 ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu quero e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que era a casa do Senhor naquela época? Era um casebre, era um lugar simples. Mas o que é que ele está dizendo? A presença de Deus era o que estava lá. A arca da aliança era o que estava naquele lugar. Então não tinha aqueles ouros, não tinha todo aquele ornamento que tinha nos outros templos. Mas existia a arca, era isso que era importante ali naquele lugar. Mas por isso que Davi está dizendo, é ali onde eu quero viver, eu quero estar todos os dias. Davi
com todo o seu palácio, com toda a sua grandeza. Ele disse que aquele era o melhor lugar que ele poderia estar. Então, existia no coração de Davi algo que chamou a atenção de Deus. Então, quando a Bíblia fala que esse é o tabernáculo que vai ser restaurado, é o que está dizendo, a essência da adoração que precisa ser restaurada é essa de Davi. Glória. Um homem segundo o coração de Deus, não porque foi perfeito, mas porque descobriu a essência da adoração, de abrir o coração diante de Deus, de ser simples diante de Deus, de confessar os pecados diante de Deus, de reconhecer a grandeza de Deus. Você pode ter o que for, mas Deus está acima de tudo. Davi teve essa consciência. E aí, mais uma vez, o mesmo texto volta em Atos. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz as coisas conhecidas desde os tempos antigos. E aí você vê que o próprio Jesus diz para aquela mulher, ó, não se preocupa com o local, se preocupa com a essência. Então, não importa se é no monte onde lhe ensinaram ou se é no templo que foi edificado. O que importa é que as pessoas adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Adorar com espírito, mas adorar com isso, amado, com a palavra. Glória a Deus. A palavra que veio desde o Velho Testamento, nos mostrando como seria a adoração. Tudo que está no tabernáculo está simbolizando a pessoa de Cristo e o reino para a sua igreja. Então, isso é simbologia, isso não vai fazer de você mais santo ou menos santo do que as outras pessoas, certo? Mas o que é que acontece? São símbolos que foram trazidos para que a gente entendesse que o Senhor fez de cada um de nós tabernáculos. Olha só, lá em João 17, 22, diz que a glória que me foi dada, eu dei a vocês. O que é que Jesus está dizendo? Assim como depois que eu ressuscitar, a glória deu ser templo do Senhor, vocês também receberão isso. Jesus falou também em João 14, vocês estão tristes porque eu vou, mas vocês vão receber algo melhor, o Espírito Santo, o Consolador. Então, vocês agora serão tabernáculos de Deus. Quando eu falo em restaurar o tabernáculo de Davi, não estou dizendo que vai ser reconstruído uma réplica de um casebre com a arca dentro. Não, está dizendo aqui, a essência da adoração de Davi precisa ser restaurada em nossos corações, amados. E aí, como eu falei para vocês, o mais importante dentro tabernáculo não era só aqueles objetos que tinham ali dentro, mas a consagração dos levitas. Sabe por que o templo foi destruído? Porque um povo deixou de pagar o preço. Os levitas se corromperam, esqueceram de interceder pela nação, esqueceram de espiar os pecados do povo, entraram em pecado também e por isso o templo foi destruído. Existe muita coisa sendo destruída porque aqueles que precisam pagar o preço não estão pagando. Não é do mundo que a gente precisa cobrar, não. É do povo de Deus mesmo, que precisa carregar a cruz. E eu queria aqui dizer a você, a arca, ela tinha um preceito para ser carregado. Não podia ser carregado só no braço, não. Era carregado no ombro dos levitas. O que é que fala de ombro? Governo, liderança, sabe? Quando você diz assim, eu estou sentindo uma carga nos meus ombros, sabe? Muitas vezes o estresse do dia a dia, da labuta, existe uma simbologia no ombro que é a governança. Deus colocou essa governança de representar, de ser representação do seu povo nos levitas. E o que é que acontece? Que a gente precisa ficar ciente disso. Haviam 3 coisas para a consagração dos levitas, que hoje são marcos de cada cristão. O levita, ele era consagrado de 3 maneiras. Com sangue na orelha, o sangue do cordeiro, né, purificado na orelha, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Certo? Então, havia também a purificação. Então, esse sangue passado sobre a orelha, sobre o polegar direito, sobre o pé direito. Havia também a purificação com água, esse é o segundo. E o terceiro, que era a unção com óleo. Então, a purificação, né, é a unção com sangue, purificação com água e a unção com óleo, essas 3 coisas. E quando a gente vai ver no Novo Testamento, nós nos tornamos, todos nós, né, até porque a palavra fala que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, fomos todos transformados no ministério levítico para viver a serviço do Senhor. E para essa separação, nós precisamos ser
ter esses 3 testemunhos que havia na purificação dos levitas, que é o testemunho do sangue, ou seja, o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, o testemunho da palavra, que é da água, né? Eles se purificavam com a água, e na Bíblia há essa analogia da água e da palavra, tanto é que fala que Deus tem voz de muitas águas. Né? Então, a voz de Deus, a palavra de Deus, então a purificação com a palavra e o testemunho do Espírito Santo. Então, nós temos esses 3 testemunhos, purificados com o sangue de Jesus, purificado no batismo com a água e o derramado do Espírito Santo dentro de nós. Né? Então, esses 3. E aí a gente vê que acontece também com os levitas. Deus está purificando a sua igreja igual purificava os levitas. Então, através do sangue, nós somos purificados de Jesus. Através da sua palavra, lá em João 17, fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E fomos também ungidos com o Espírito Santo. O derramado do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo dentro de nós. Então, aquilo que acontecia só para os levitas, aconteceu conosco. Deus nos separou através desses 3 elementos. O sangue dele, né? A água, quando a gente se batiza, que a gente reconhece que não pertencemos mais ao mundo, e o derramado do Espírito Santo dentro de nós. Então, nós somos, hoje, o tabernáculo do Senhor. Somos essa pedra viva do Senhor, esse edifício feito por Deus. O mais importante dos tabernáculos, amado, não é nenhum desses que ficaram para trás. Hoje, eu e você somos tabernáculos de Deus, e é isso que nós precisamos cuidar. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, não apenas da minha vida física, né? Claro, porque quanto mais a gente cuidar do nosso físico, a gente vai servir a Deus com mais disposição. Mas cuidar da nossa vida espiritual. Jesus pagou um preço para que hoje eu e você fôssemos templos do Senhor, tabernáculo. E assim como era santo aquele templo, o tabernáculo no Antigo Testamento, eu e você precisamos ser santos. Precisamos ser separados por Deus. Ter uma vida que agrade ao Senhor, amado. Purificado todos os dias no sangue de Jesus. Todos os dias reconhecer que não pertencemos ao mundo. E todos os dias pedir revestimento do Espírito Santo. Então temos sim simbologias para que a gente possa se lembrar de tudo isso. Mas você deve guardar a sua vida, a sua alma, a sua mente como algo, como coisas exclusivas do Senhor, que não pertencem nem mais a você mesmo, sabe? Agora também eu gostaria de dizer a você que apesar de você ser tabernáculo, o Senhor pagou um alto preço pela sua igreja. Muitas vezes você pode usar essa palavra e dizer, já que eu sou tabernáculo, eu não preciso ir para a igreja. Mentira do Satanás. Porque Cristo morreu pela igreja. Você é cristão. Mas a igreja do Senhor é o seu corpo. Ele é o cabeça. Então, precisa haver unidade na igreja. Precisa haver ajuntamento. Precisa haver comunhão. Derramar dos dons. Você precisa participar de uma igreja e ser bênção nela. Certo? Você é tabernáculo. Jesus morreu para você ser tabernáculo e para que você formasse parte de uma igreja só, como eu falei no começo. Né? Somos igreja do Senhor. Então, o tabernáculo mais importante não é o de Moisés, não é o de Salomão, né? Não foi aquele restaurado que depois Herodes complementou, nem muito menos se delimita ao casebre de Davi, mas a essência da adoração de Davi, que hoje nos tornou tabernáculos do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amém. Aleluia, que palavra maravilhosa, Emanuel. Vamos finalizar essa live com o louvor, com a adoração, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Que nós, com esse tempo assim tão, que o Senhor tem nos permitido estarmos em quarentena, nós possamos refletir sobre isso e viver realmente quem nós somos, né? O tabernáculo do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar? Aleluia. Pode finalizar adorando? Nós temos, acho que 4 minutos para encerrar, né? Aleluia. Deus te abençoe, viu, Emanuel? Os irmãos me perdoem se eu falei muito rápido, né? Porque assim não, mas é assim, live tem que ser correndo. Eu quero já agradecer a Deus, viu, Emanuel, pela sua vida. Eu chamo ele de Nico, viu, gente? Não é Emanuel, eu chamo ele de Niquito. Obrigado por esse carinho. Aleluia. Muito obrigado por estar conosco, nos abençoar. Eu agradeço também a Deus pela vida de todos aqueles que estiveram nesta noite conosco. Tá? Vamos adorar o Senhor, Emanuel? Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor aí na sua casa, você que está aí. Quero adorar. Chamado por Jesus. Para adorar. Aleluia.
Obrigado, Jesus. Obrigado por sermos o templo, a morada do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que a cada dia possamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, Pai. Aleluia. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, oferecer